Certo? Vamos falar sobre roteiro de atendimento. Sabe, quando se fala em roteiro, muita gente já imagina aquela coisa engessada, robótica, mas olha, a ideia aqui é completamente diferente. Pensa nele mais como um GPS, sabe? Ele não te dá as palavras exatas, mas te mostra o melhor caminho para conduzir aquela conversa e transformar uma simples venda em uma experiência uau, memorável. E aí a gente já começa com a pergunta mais comum do mundo, né? Posso ajudar? Parece tão educado, tão certo, só que é uma armadilha. Essa é uma pergunta fechada que praticamente implora por um não, obrigado, tô só olhando. E pronto, fim de papo. A conversa morre ali, na praia. É uma porta que a gente mesmo fecha. Então, o que é esse tal de roteiro de atendimento? Bom, é exatamente isso que o nome diz. Um mapa, um guia, um passo a passo que transforma o atendimento numa jornada de compra. Ele tira a gente do improviso, do aleatório e nos coloca no controle para criar uma experiência que é, poxa, intencionalmente incrível, do oi inicial até a fidelidade lá na frente. Para a gente entender bem como esse mapa funciona, vamos passar por 6 pontos-chave. Primeiro, a primeira impressão. Depois, vamos direto para o coração da venda. Em seguida, como quebrar barreiras, como maximizar o resultado, como criar um ciclo de lealdade e, para fechar, a melhoria contínua. Vamos lá! E tudo, absolutamente tudo, começa aqui, nos primeiríssimos segundos. É nesse momento que se decide se a gente vai construir uma ponte ou um muro. O objetivo é sempre criar uma conexão, uma abertura. E uma recepção perfeita não é só um boa tarde. É quase uma coreografia. Olha só. Primeiro, sorri. Com linguagem corporal aberta, palmas das mãos à mostra, isso gera confiança subconsciente. Segundo, cumprimentar e falar o nome da marca. Isso posiciona. Terceiro, se apresentar e perguntar o nome da pessoa. Isso cria um laço pessoal na hora. E o quarto passo, a pergunta aberta. Essa é a chave de ouro. E olha só a diferença que isso faz. Uma pergunta fechada, tipo, procura algo específico, é um convite para o não. Agora, uma pergunta aberta, como qual é o seu desejo hoje, isso é um convite para uma conversa. A pessoa não responde, ela conta uma história. E é ouvindo essa história que a gente descobre o que ela realmente precisa. E junto com isso vem o tal do rapport. Que nome chique, né? Mas é algo bem simples. É a arte de espelhar. Se a pessoa fala mais devagar, a gente diminui o ritmo. Se ela é super animada, a gente sobe a energia. É criar aquela sintonia fina, sabe? Aquela sensação de que o santo bateu. Isso constrói confiança de um jeito que nem parece que foi de propósito. Ok, recepção feita, conexão criada, agora a gente entra no coração da venda. E o grande segredo aqui é o seguinte: o objetivo não é falar, é ouvir. É a hora de diagnosticar, como um médico mesmo. Entender a fundo o problema para poder só depois apresentar a solução. É exatamente isso, a gente tem que virar a chave na cabeça. O foco total agora é coletar informação, não empurrar produto. É dar espaço para a pessoa falar, contar. Cada detalhe que ela solta é uma pecinha de um quebra-cabeça que a gente está montando para chegar na solução perfeita para ela. E aqui a gente vê a grande diferença entre ser um mero tirador de pedidos e um especialista. O tirador de pedidos é passivo, ele só entrega o que pedem. Já o especialista, ele é proativo, ele investiga, ele guia. Ele não vende um produto, ele resolve um problema, ele realiza um desejo. É a diferença entre entregar uma furadeira e ajudar a pendurar o quadro da família na parede. E para ser esse especialista, tem um kit de ferramentas básico, umas palavras mágicas, digamos assim. O que, por quê, como, quando, onde, qual. Elas são o ponto de partida para fazer perguntas inteligentes, que fazem a pessoa pensar e contar mais. Perguntas que realmente extraem a informação que a gente precisa. Bom, mas nem tudo é um mar de rosas, né? Chega a hora das objeções. E o primeiro passo para lidar com elas é mudar a forma como a gente as enxerga. Uma objeção não é um não. Pensa nela como um pedido de ajuda. Me convença, me dê mais segurança é um sinal de interesse, não de rejeição. E aí vem ela, a clássica, a campeã de todas. Tô só dando uma olhadinha. Essa frase tem o poder de acabar com uma venda antes mesmo de começar. Mas existe um jeito de lidar com isso sem ser chato ou insistente. É o plano anti-olhadinha. Funciona assim. Primeiro, acolha. Diga claro, fique à vontade. Segundo, dê espaço, mas fique de olho, observe o que chama a atenção da pessoa.
Terceiro, use essa observação para reengajar de forma inteligente, falando de um best-seller ou de uma novidade. E quarto, tente uma nova pergunta aberta baseada no que foi observado. Isso quebra o gelo e mostra que a atenção está nela, não só na venda. Ah, e tem a prima dela, vou pensar e volto depois. Essa é a outra frase clássica que, na verdade, é um código. Ela quase nunca significa vou pensar. Ela significa que alguma dúvida ficou no ar. Será que é o preço? É o tamanho? O especialista de verdade não deixa a pessoa ir embora com essa dúvida. Ele tenta, com jeitinho, entender o que ainda não ficou 100% claro. Certo, barreiras quebradas, dúvidas resolvidas, agora é hora de maximizar o resultado. E isso não é sobre empurrar mais coisas, de jeito nenhum. É sobre oferecer uma solução completa, agregar valor de verdade. A mudança de chave aqui é brutal. O amador pergunta, quer ver mais alguma coisa? De novo, uma pergunta que pede um não. O especialista não pergunta. Ele traz o que a pessoa precisa. A pessoa comprou uma calça. O especialista já aparece com o cinto que combina perfeitamente. Ele antecipa a necessidade. Ele completa o look, a solução. E então chegamos ao fechamento. Que muita gente pensa que é o fim, mas na verdade é só o começo. É aqui que a gente para de fechar uma venda e começa a abrir um relacionamento. Um fechamento que cria lealdade se apoia em 3 pilares. Primeiro, o cadastro estratégico. Não é só pedir o CPF, é explicar o porquê, o benefício, como um programa de fidelidade, por exemplo. Segundo, é ter esse programa e deixar claro o que a pessoa ganha com isso. E terceiro, a prova social. É pedir permissão para compartilhar aquela experiência, talvez com uma foto, transformando aquele cliente em um embaixador da marca. E para fechar o ciclo, a gente precisa entender que nada disso funciona se o roteiro for um documento bonito guardado na gaveta. Ele precisa ser vivo. E para isso, a gente precisa de melhoria contínua. É por isso que o roteiro precisa ser reforçado com ferramentas de avaliação, como a 360 graus, por exemplo. Isso garante que a equipe inteira esteja sempre treinando, recebendo feedback e melhorando. É a prática, a repetição, o reforço que transformam esses passos em algo natural, um hábito. É assim que a excelência vira o padrão. Fica aqui, então, a reflexão final. E se cada atendimento deixasse de ser só uma transação e se transformasse no começo de uma parceria de verdade, de longo prazo? No fim das contas, é isso que um bom roteiro de atendimento faz. Ele muda a perspectiva. A venda deixa de ser o objetivo final e se torna o primeiro passo para construir uma relação de confiança. E isso, convenhamos, muda o jogo completamente.